E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui, dessa vez para falar sobre o Vitória, o clube mais sexy do Brasil. Não sabe do que eu tô falando? Essa foi uma das frases do novo diretor executivo do Leão, o Gustavo Vieira, que foi apresentado nesta segunda-feira. Vamos destrinchar um pouquinho de tudo que ele falou, o que a gente pode esperar do Esporte Clube Vitória daqui em diante, sob nova direção. Mas antes, já convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua curtida, compartilha com seu amigo rubro-negro, com o seu amigo tricolor. Aproveita também e me segue nas redes sociais, que a gente sempre dá aquela atenção especial pro futebol baiano. Sem mais delongas, a frase que viralizou nessa coletiva do Gustavo Vieira, de 53 minutos, é claro que viralizaria o meme, né? O Vitória é sexy, muita gente falando sobre isso, mas importante explicar, em primeiro lugar, por que ele chamou o Vitória de sexy. Isso se deve à questão de ser um clube atrativo para o mercado sul-americano, né? Na pergunta ele é questionado justamente sobre isso, se ele via com bons olhos o mercado sul-americano, o mercado internacional em termos de contratação de reforços. E ele fala que com certeza, porque o mercado sul-americano vê o Brasil como uma referência. Para o mercado sul-americano, o Brasil é sexy, o Vitória é sexy. E a partir daí surge todo o meme. Então, era só um momento para reforçar que o Vitória está sim de olho no mercado, observando atletas latinos, argentinos, paraguaios, chilenos e por aí vai. Todo mundo está no radar do Esporte Clube Vitória. Mas sempre vale fazer aquela ressalva, né, de que por mais que o Vitória seja sexy, o Vitória nas últimas janelas não tem tido tanto sucesso no mercado de transferências, dentre aquelas opções que o Vitória mais deseja, né? O Vitória já foi dito abertamente pelo presidente Fábio Mota que quando pega uma lista de contratação, tenta a opção A, a opção B, a opção C e vai fechar com a D, a E, a F. Então não tem tido tanto sucesso assim no mercado de transferências, não tem sido tão atrativo como o Gustavo Vieira mencionou. E mesmo no mercado internacional, o Vitória tem feito poucas investidas, né? E essas investidas, algumas delas não tão bem sucedidas, casos do Zapata, o Culebra. Então, alguns jogadores aí que deixaram a desejar, enquanto também tem alguns que deram certo, como o Raul Cáceres. Mas não é esse o foco principal do vídeo, só queria abrir logo com esse meme para deixar essa página virada. Vamos falar um pouquinho do Gustavo Vieira, né? O Gustavo Vieira tentou ser jogador de futebol, né? Jogou nas categorias de base do São Paulo, mas se desenvolveu de fato como dirigente. Ele que é advogado, especializado em gestão no esporte e trabalhou no próprio São Paulo Futebol Clube 2 vezes, em 2016 inclusive foi um dos responsáveis pela contratação do Jonathan Calleri, o atacante, que é um dos ídolos do tricolor paulista hoje em dia, e depois teve passagem pelo Santos, uma passagem breve de apenas 2 meses, também como executivo do futebol. Não durou muito por desentendimentos com José Carlos Pérez, que era o presidente do clube na época. Nessa coletiva eu pude perceber, né, que ele herdou muito do traço familiar dele, né? Afinal, ele é filho de Sócrates, o Dr. Sócrates, craque do Corinthians e da seleção brasileira, e sobrinho de Raí, ídolo do São Paulo, do PSG, tetracampeão brasileiro em 1994, e eu sinto que ele herdou muito da genética desses dois, né? Um jogador muito sereno, um dirigente muito sereno, uma pessoa muito serena, muito segura também e sucinto, né? Um cara muito direto naquilo que ele pensa, naquilo que ele acredita. Por vezes na coletiva também eu achei um pouco evasivo, mas acho que muito disso se deve pelo desconhecimento dos processos do clube, de como as coisas estavam funcionando. Afinal, Gustavo Vieira chegou há 2 dias, foi apresentado no sábado para o elenco rubro-negro, para todo mundo dentro do Vitória, então ele ainda tem pouco conhecimento de clube, não tem como se aprofundar tanto assim, tendo pouco mais de 48 horas de conhecimento do seu novo ambiente de trabalho. Então acho que às vezes ele foi evasivo, até para evitar falar demais, né, e acabar sendo uma presa das próprias palavras. Então acho que o Gustavo Vieira também foi bem nesse sentido para não se comprometer, mas acho que também foi evasivo em algumas situações por sabedoria, né, de querer não se expor. Ele deixou isso claro em algumas perguntas, como na questão de contratações, de que não ia falar sobre quantas exatamente, porque é importante manter esse mistério para o mercado,
para que as outras equipes não saibam exatamente o quanto você está disposto a investir, o quanto você precisa de peças. Esse tipo de informação é bom você reter o máximo possível. Mas é claro que você, torcedor rubro-negro, está aqui no vídeo pensando principalmente nessa questão, né, de mercado de transferências. Afinal, já estamos em uma janela que segue até o dia 10 e que o presidente Fábio Mota já disse que é para o torcedor não esperar muita coisa, porque a gente sabe que a parada da Copa do Mundo de Clubes vai durar aí até meados de julho. Se faz uma contratação agora, como pontuado pelo próprio presidente, você tem que pagar o salário desse jogador durante todo o mês de junho e metade do mês de julho, sem ele sequer ter estreado pelo clube. Então é uma janela que, de acordo com o próprio Fábio Mota, deve ter pouquíssima movimentação no futebol brasileiro e acredito que seja uma verdade também para o Vitória. O Vitória deve se movimentar pouco nessa janela, embora exista a data limite de inscrição na Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste que segue até setembro, né? Ainda vai ter todo o mata-mata. O Vitória se classificou em primeiro no Grupo A, vai ainda conhecer seu adversário das quartas de final e também da semi, né? Se conseguir essa classificação, é claro. E até o dia 6 precisa inscrever novos jogadores, então até sexta-feira existe essa apreensão. O Gustavo Vieira falou que existe um plano para que cheguem reforços antes disso, né? Contrariando um pouco o presidente Fábio Mota, mas não imagino que sejam reforços numerosos já nessa semana. Talvez um nome apareça, mas ele disse que também não é uma garantia. O Gustavo Vieira destacou bastante que já existe uma estratégia de negociação nesse mercado, já existe um plano traçado para a contratação de jogadores, só que preferiu não falar sobre que tipo de jogador ele vai contratar, né? Em questão de perfil de campo, né? Posição, jogador com qual característica exata. Ele não falou sobre isso. Foi questionado na coletiva, mas, como eu disse, foi evasivo nessa resposta. Aí partiu para o ponto de perfil psicológico, o perfil do atleta, né? Falou sobre a questão da liderança. Disse que é um time que, pelo pouco tempo de conhecimento, de contato que ele teve, percebeu que é um time muito quieto, um time que precisa de um perfil de liderança, de uma voz ativa de vestiário, que ele iria atrás desses nomes no mercado de transferências. E também trouxe um ponto muito importante que bate de frente com o que a diretoria rubro-negra prega em muitos momentos, que é a falta de coitadismo na janela de transferências, né? O Vitória por muitas vezes alegou aí nessas últimas janelas, nesses últimos anos, que não tem caixa, que não tem verba para fazer contratações, que não tem como competir, que o mercado é muito difícil, está inflacionado, sempre colocando obstáculos, sempre colocando dificuldades e justificativas para contratações mais baratas, para contratações que não encantam os olhos do torcedor, mas o Gustavo Vieira foi direto e reto ao falar sobre isso e disse que todo mundo está sem dinheiro, que realmente no futebol brasileiro é difícil você ver movimentação de atletas envolvendo grandes cifras, e muitas delas acontecem até a custo zero, né? Pelo menos na transferência de um clube para o outro. Então isso já se tornou praxe até na Série A do Campeonato Brasileiro. Então ele não esperava nada de diferente, ele não acredita que isso seja um novo cenário para se lidar. Isso é o comum no futebol brasileiro de Série A. O incomum é você ter esse caixa para movimentação, como acontece hoje com algumas SAFs, como é o caso do Botafogo, e com alguns times que são muito organizados financeiramente, como Flamengo e Palmeiras. Então são as exceções que conseguem fazer essas movimentações financeiras significativas no mercado de transferências. Tem também o ponto das saídas, né? Esse ponto das chegadas acho que já foi bem explicado, né? E com essa questão aí da parte financeira, agora o Vitória perde uma justificativa importante para não trazer peças no mercado, né? Porque se todo mundo contrata sem dinheiro, o Vitória também tem que fazer a parte dele. Mas partindo para saídas, né? Um ponto que eu achei interessante, eu fiz a pergunta das saídas para ele, né? Ele já tinha sido perguntado sobre isso superficialmente em alguns momentos, mas eu fui direto ao ponto, e ele falou que o número de saídas de atletas, é claro que não será revelado neste momento, porque também depende do número de chegadas, mas ele deixou claro que esse número deve ser alto, proporcional ao número de chegadas, porque existe uma necessidade maior de saídas em função das decepções das contratações da primeira janela. O Vitória não nega para ninguém, Fábio Mota já falou abertamente sobre isso, Thiago Carpini também já deixou claro que foram cometidos erros na primeira janela. O Vitória tentou ser um time um pouco mais técnico em 2025, contratando jogadores com esse perfil, mas esses jogadores não agregaram aquilo que era esperado. Então,
O Vitória vai tentar se livrar deles, vai tentar repassá-los, seja por empréstimo, por venda, devolvendo aqueles que estão emprestados, mas o Vitória vai tentar se livrar de muitos jogadores que foram contratados em 2025. E aí a gente já tem alguns nomes que são esses que podem estar de saída nos próximos dias ou nas próximas semanas. Vamos para a listinha aqui rápida, que foi os que eu pensei das últimas informações, das últimas especulações, nada oficial por parte do clube até o momento. Carlos Eduardo, esse que chegou na remessa de 2024, ali no meio do ano, né, deve estar indo para o Mirassol, um jogador que nunca marcou com a camisa do Vitória, um atacante, né, teve um bom momento na reta final do Brasileirão do ano passado, mas caiu bastante de rendimento em 2025 e virou quase que persona não grata para a torcida rubro-negra, realmente decepcionou muito nessa temporada, deve estar de saída. O Wellington Rato, na minha opinião, a principal contratação do Vitória nessa temporada, em termos de expectativa, é claro que não rendeu aquilo que era esperado, mas eu ainda tinha uma ponta de esperança de que ele pudesse se reencontrar, porque é um jogador que nas últimas temporadas tinha mostrado uma consistência no São Paulo, né? Mesmo quando não foi titular, entrava bem nas partidas, dava muitas assistências, mas o Wellington Rato não tem tido essas oportunidades e quando tem, também não corresponde, deve estar de saída. Já ouvi falar em Sport, já ouvi falar em Atlético Paranaense, fica a questão para saber qual será o modelo da transferência, se será por empréstimo, se será por uma venda, pagando aí todas as questões que o Vitória investiu também para a contratação do atleta, então isso a gente ainda não sabe. O Hugo, lateral esquerdo, que teve pouquíssimas oportunidades também, que muitas vezes foi sequer relacionado no Vitória, será devolvido para o Botafogo e deve daí ser repassado para uma equipe do futebol estrangeiro. Em seguida temos o PP que é a grande dúvida dessa lista, será que vai sair mesmo? Jogador que chegou há pouco tempo, começou ali a trajetória dele do Vitória com algumas boas exibições, parecia ser um atleta útil, mas nunca se firmou no time titular, nunca ganhou oportunidades em sequência e não foi relacionado para o jogo contra o Corinthians. E quando perguntado sobre o assunto, o Thiago Carpini falou que não podia falar muito sobre isso, o que sugere que talvez ele também esteja nessa barca de saídas do Leão. Bruno Xavier, um que chegou da Série B do ano passado com números interessantes, mas com algum questionamento por parte da torcida, porque talvez não fosse o tipo de investimento desejado pelo torcedor e de fato nunca se firmou. Um jogador voluntarioso que corresponde bem taticamente às demandas do treinador, mas que não consegue fazer muito mais do que isso, ainda mais para um atacante. Fica devendo o Bruno Xavier, deve estar de saída para algum clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Janderson, atacante, um dos que o torcedor tem mais birra, né? Porque por mais que seja o artilheiro do time na temporada, é um jogador que desperdiça muitas oportunidades. O Janderson deve estar de saída também e tem propostas no plural, né? Um jogador que atrai interesse de mercados estrangeiros, mercados que estão interessados até em pagar pelo Janderson, e aí fica a dúvida se o Vitória vai conseguir recuperar o investimento feito de 5 milhões de reais no atacante, mas a tendência é de que ele saia, porque o Vitória não deve dificultar muito essa transferência. Tem o Nery, zagueiro, que também é um que está sendo colocado nessas listas de especulação de saída, talvez ele realmente não continue no Vitória, mas o destino ainda é incerto. E para fechar a lista, o Carlinhos, atacante que veio do Flamengo por empréstimo, talvez seja mais um devolvido, mas também tem que ver com o Flamengo, né? Tem que ver como é que é a questão do contrato, se pode haver essa devolução nesse momento, se tem que haver um repasse imediato para um outro clube primeiro, para que depois seja feita a devolução. Tudo isso a gente vai descobrir nas próximas semanas, nos próximos dias, quem realmente sai, quem realmente fica. Mas as saídas devem acontecer em breve, palavras do diretor Gustavo Vieira, e disse que todos nós da imprensa, os torcedores também serão informados assim que essas saídas acontecerem. Agora que já falamos de chegadas e de saídas, acho que um ponto interessante para a gente debater é SAF, porque a chegada do Gustavo Vieira toca muito nesse tema, né? Porque o Gustavo Vieira disse que nos últimos 7 anos em que ele deixou os holofotes, né, que ele saiu do Santos em 2018 e de lá para cá não apareceu mais dirigindo nenhum clube. Nesse período longe do estrelato, o Gustavo Vieira passou fazendo consultorias relacionadas a esse tema de SAF, né? Então ele prestava consultorias para clubes que estavam interessados em vender a sua SAF e também prestava consultoria para quem estava interessado em comprar alguma SAF, né? Então ele fazia aí todo o estudo dos clubes, né? Fazia todo o estudo de mercado, e isso é muito interessante no momento em que o Vitória está abertamente estudando esse tema e tentando se colocar nesse mercado. O Gustavo Vieira pode ser um ativo importante para o clube se colocar da maneira correta, e eu trago isso também pela fala dele sobre SAF, que foi uma fala bastante lúcida
sobre o mercado da sociedade anônima do futebol. Gostei muito desse trecho em que ele comenta um pouco sobre tudo isso, porque ele é bastante lúcido, não tem outra palavra para dizer, entende muito bem a situação de mercado. Ele diz que hoje há uma empolgação muito clara com as SAFs, porque a gente está no momento inicial, a gente está no momento do investimento. Então, quando um novo dono chega no clube, a primeira ação dele é investir. A primeira ação dele é aportar capital, é trazer alguns investimentos, e isso vai trazer naturalmente um crescimento para esse clube, né? Então a gente percebe aí o caso do Pedrinho no Cruzeiro, é o caso do Botafogo com o John Textor, clubes, o Bahia também com o Grupo City, clubes que assim que chegaram o novo dono já colocaram investimento e o clube subiu de patamar naturalmente, né? Porque tem atletas melhores, tem melhores estruturas em alguns casos, enfim. O clube conseguiu subir daquilo que vinha fazendo nas últimas temporadas. Só que no caso de clubes em que o dono visa o retorno financeiro, é natural que em breve chegue o momento do platô, né, de que os investimentos se equilibrem ou até diminuam bastante, né, para que venha esse retorno financeiro, para que as vendas comecem a acontecer e o clube comece a faturar em torno disso, né, faturar o clube no sentido do dono do clube, né. Então o próprio Botafogo já está se livrando de 3 jogadores em direção ao Nottingham Forest lá da Inglaterra. O Igor Jesus, que é um dos craques do time, também está indo nesse bolo. O torcedor não está muito agradado com essa novidade. Existem negociações sendo feitas nesse sentido, né? Então o que ele deixou muito claro foi isso. A empolgação inicial não pode ser o norte para uma venda de SAF no Vitória, porque é importante ter em consideração de que a gente ainda está muito cedo nesse mercado, a gente ainda é muito novo nessa realidade. Uma questão cultural muito forte do brasileiro também, pedir por mudança de atleta, pedir por mudança de técnico, por mudança de direção. Na SAF isso não existe. Então, quem comanda é o dono, quem comanda são as peças escolhidas pelo dono, o clube passa a ser uma propriedade de alguém ou de alguma empresa, e o torcedor não tem mais voz e vez nessas situações. Então é uma grande mudança a transformação de um clube em SAF. Às vezes quando você vende a sua SAF e depois o dono quer repassar essa SAF para algum outro dono, esse processo é traumático, é complicado. Então tudo isso tem que ser visto com muita atenção, porque a gente está falando da história de uma instituição centenária que desperta a paixão de milhões de torcedores. Então achei bastante lúcido da parte dele todos os pontos que ele enumerou sobre a atenção nesse processo de transformação em SAF. Acho que o Vitória deve se colocar nesse mercado, porque o clube já está estudando essa possibilidade, acho que é realmente algo que pode alavancar a equipe, mas existem exemplos, né, não faltam exemplos, por mais que a gente esteja recém-colocado nesse mercado de SAFs que não deram certo, né? O Vasco com a 777, o Coritiba está na Série B com SAF e não deslancha também, então se não for bem feito, não vai dar legal. Seja no primeiro momento, pode não ser no primeiro momento e vir depois essa frustração, mas é importante deixar tudo muito bem amarrado para ter o menor risco de erro possível, o menor risco possível. Então o Gustavo Vieira parece ser uma pessoa bastante lúcida e muito indicada para esse momento em que o Vitória pensa nesse passo à frente, para que seja de fato um passo à frente e não uma ilusão para o torcedor, né, que depois venha a se frustrar com o novo dono do clube. Mas acho que isso é um pouco de tudo que a gente viu na coletiva do Gustavo Vieira. É claro que tem outros pontos, é claro que ser executivo de futebol não é só contratar, vender e negociar SAF, né? Ele também deixou isso claro, mas aqui é só um resuminho para você. Espero que você tenha gostado do vídeo, já aproveita, deixa o curtir, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais também para dar aquela forcinha e compartilha o vídeo com seu amigo rubro-negro, com seu amigo tricolor, porque aqui a gente sempre dá aquela atenção especial pro futebol baiano, tá certo, meus amigos? Um abraço, tchau, tchau.